Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de física e nós vamos começar a falar sobre as leis de Newton. Mais especificamente, hoje nós vamos trabalhar a primeira lei de Newton, certo? As leis de Newton são chamadas de princípios fundamentais da dinâmica, tá? Foram propostas por Isaac Newton, filósofo matemático inglês, e que conseguiu, através de 3 leis, descrever o movimento dos corpos que existem na natureza. Tá certo? Existem muitas aplicabilidades dessas leis no nosso dia a dia. E à medida que a gente for estudando as leis, nós vamos observando e vamos falando sobre essas aplicabilidades e exemplos, certo? A primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, em resumo, ela diz que tudo tende a um equilíbrio, tá? Então, todos os corpos, eles tendem a um equilíbrio, tá bom? Que equilíbrio é esse? O equilíbrio é quando a força resultante que age nos corpos é igual a zero. Ou seja, o somatório de todas as forças que existem no corpo, somando elas, dá igual a zero. E essa força resultante igual a zero, ela pode ser datada em 2 situações. A primeira situação é quando o corpo está em repouso. Quando ele está em repouso, a força resultante que age sobre ele é igual a zero. Se eu for somar todas as forças que agem no corpo em repouso, vai ser igual a zero, tá? E aí eu tenho um corpo no estado de repouso. E se o corpo está nessa situação de repouso, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que venha uma força, né? E faça com que ele saia desse estado dele aí. Mas ele sempre vai buscar permanecer neste estado aí de equilíbrio, a permanecer em repouso. Se uma força agir sobre esse corpo em repouso e fazer com que ele saia do repouso, eu tenho que a força resultante aí não vai ser mais igual a zero, tá? Outra situação é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele está se movimentando em linha reta com velocidade constante. Então, a força resultante que age ali naquele corpo, nessa situação de movimento retilíneo uniforme, é igual a zero. Se atuar outras forças aí, fazendo que a força resultante não seja mais igual a zero, eu vou ter que o meu corpo, ele não vai estar mais em movimento retilíneo uniforme. Ou ele vai parar, ou ele vai aumentar a sua velocidade, vai variar, mas ele não vai estar mais no seu estado de equilíbrio, tá certo? Outra coisa, quando eu falo que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, eu tenho um equilíbrio chamado equilíbrio dinâmico, tá certo? Nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, esse equilíbrio, gente, é o que nós chamamos de inércia, que é uma propriedade geral da matéria. Tá? Então, se o corpo ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que hajam forças aí sobre eles e altere o seu estado natural de equilíbrio. E aí a força resultante que age sobre esses corpos não vai ser mais igual a zero. Uma aplicabilidade do nosso dia a dia das leis de Newton. Imagine que você está na parada de ônibus e aí você vai pegar o ônibus. Você sobe no ônibus, você senta. O motorista pisa no acelerador e o ônibus começa a andar. Você imediatamente sente uma força lhe jogando para trás, né? Você é jogado para trás. Por que dessa força? O seu corpo estava em repouso. Então, ele tende a permanecer em repouso. Então, por isso que você é jogado para trás. Porque você tende a permanecer naquele estado que você estava inicialmente, você não quer ir, você quer ficar. Então, o seu corpo fica e o ônibus lhe leva, certo? Outro, você está ali no ônibus 60 km por hora e aí sua velocidade também é 60 km por hora, você está lá no ônibus e aí chega um momento que é parado, né? O motorista freia para parar e aí o seu corpo tende a permanecer aquele movimento que ele estava inicialmente. Então, por isso que é jogado para frente, porque ele quer continuar o movimento, tá? É a questão aí de permanecer no equilíbrio. Se você está em repouso, você tende a permanecer em repouso. Se você está em movimento, você tende a permanecer em movimento. Então, a nossa aula é essa. E estudem, leiam o livro texto e respondam as questões. Até mais!